Vamos então dar início à resolução dos exercícios da página 24. Vamos iniciar pelo exercício número 1 e neste exercício vamos aprender qual é a metodologia para reduzir a escrita de números. O enunciado diz-nos o seguinte: copie e completa a tabela de acordo com o exemplo. No primeiro caso temos aqui 300 mil. 300 mil é exatamente igual a 3 vezes 100 mil e como 100 mil é 10 à quinta, então 300 mil é igual a 3 vezes 10 à quinta. Vamos então ver como é que nós podemos preencher as restantes quadrículas do quadro, tendo em conta esta metodologia. Nós sabemos a escrita sob a forma de notação científica serve para abreviar e simplificar a escrita de números extremamente grandes ou extremamente pequenos. Vamos então começar pelo primeiro. Neste primeiro exemplo temos 75 mil, é o ponto de partida, e 75 mil pode ser escrito por um produto de dois fatores, em que um deles é um número maior ou igual a 1 e menor ou igual a 10, e o outro número, um número que multiplicado pelo primeiro dá o nosso número de partida. Então neste caso temos 7,5 vezes 10 mil. Como 10 mil tem 4 zeros, podemos dizer então que 7,5 vezes 10 mil é a mesma coisa do que 7,5 vezes 10 à quarta. 10 à quarta, porquê? Porque 4, que é o expoente desta potência de base 10, é igual ao número de zeros do segundo fator, neste caso 10 mil. Neste segundo exemplo temos 8 vezes 100 milhões. Vamos preencher o terceiro passo e depois preencheremos o primeiro passo. Portanto, esta é a metodologia para escrever um número extremamente grande. 3 passos são o número de passos necessários para podermos escrever um número extremamente grande na forma de notação científica. Portanto, neste caso temos 8 vezes 100 milhões. 100 milhões tem 8 zeros, portanto 3 e 3, 6 e 2, 8. Significa então que 8 vezes 100 milhões é igual a 8 vezes 10 à oitava, em que 8, que é o expoente, é o número de zeros do segundo fator. Para preenchermos o primeiro passo, sabemos que 8 vezes 100 milhões é igual a 800 milhões. No terceiro exemplo, temos então 3,5 vezes 10 levantado a 13. O que é que significa isto? Significa que nós temos 3,5 vezes um número que tem 13 zeros. Cá está 3 e 3, 6, e 3, 9, e 3, 12, e 1, 13. Portanto, é 1 seguido de 13 zeros. 3,5 vezes 1 seguido de 13 zeros. Este é o segundo passo para a escrita sob a forma de notação científica. Para preenchermos o primeiro passo, temos 3,5 vezes 10 seguido de 12 zeros, né? Ou seja, o 1 seguido de 13 zeros, é a mesma coisa. Significa então que teremos 35, que é 3,5 vezes 10, vezes um número seguido, não de 13 zeros, mas de 12 zeros. 3, 6, 9 e 3, 12 zeros. Cá está, 35 seguido de 12 zeros. Neste caso temos um número extremamente pequeno, 0, seguido de 3, 6, 8 zeros e 23. Este número tem, neste caso, 10 casas decimais, 3, 6, 9 e uma 10. Como nós pretendemos um fator maior ou igual a 1 e menor do que 10, significa que a nossa vírgula tem que ser posicionada aqui a seguir ao 2, para ficar 2,3. Ficamos então com 2,3 vezes o quê? 0,000000001, isto é, um número com 3, 6, 9 casas decimais. Se nós quiséssemos fazer a multiplicação destes dois números, iríamos obter um número com 10 casas decimais. 1 mais 9 seriam 10. Mas nós não queremos alterar o primeiro fator. Porquê? Porque este fator está a cumprir o primeiro requisito para a escrita em notação científica. Isto é um número maior ou igual a 1 e menor do que 10. Neste caso é 2,3. Então vamos manter o primeiro fator. Mantendo então o primeiro fator, significa que o segundo fator, que é este aqui, um número com 9 casas decimais, pode ser representado por 10 levantado a menos 9, porque tem 9 casas decimais. Então, no nosso caso, teremos 2,3 vezes 10 levantado a menos 9. Isto é, este número de partida, escrito na forma de notação científica, é igual a 2,3 vezes 10 levantado a menos 9.
Neste caso temos 6,7 vezes 0,001, ou seja, unidade décima centésima, uma milésima. Uma milésima é um número decimal com 3 casas decimais. Portanto, poderemos escrever como 6,7 vezes 10 levantado a menos 3. 3 corresponde ao número de casas decimais e menos 3 porque é um número inferior à unidade. Para preenchermos o primeiro passo, teremos então 6,7 vezes 0,001. Ou seja, vamos obter um número que terá uma mais 3 casas decimais, ou seja, uma mais 3 terá 4 casas decimais. Cá está, 1, 2, 3, 4, 0,0067. Portanto, quando nós fazemos multiplicação de números decimais, o número de casas decimais corresponde à soma do número de casas decimais dos respectivos fatores. Neste caso, 1 mais 3 vai dar 4 casas decimais. Vamos ao seguinte. Temos um número extremamente grande. 453 sem 3 zeros mais 3 zeros. Isto é, temos 4.531 vezes 10 levantado a 8. 10 levantado a 8 porquê? Porque nós temos aqui 3, 6, 8 zeros. Como nós pretendemos transformar este número num produto de dois fatores, em que o primeiro fator deverá ser um número maior ou igual a 1 e menor do que 10, significa que a nossa vírgula deverá estar posicionada aqui a seguir ao 4. E obteremos então aqui o primeiro fator como 4,531. Portanto, para posicionarmos a vírgula aqui a seguir ao 4, significa que nós temos de deslocar para a esquerda 3 casas decimais, não é assim? 1, 2, 3. Então teremos 4,531 vezes 10 levantado a 3 é exatamente igual a quê? É 4.531 vezes 10 levantado a 8, que é o fator que já tínhamos, correspondente ao número de zeros do nosso número de partida. Então teremos 4,531 vezes 10 levantado aqui a 3 mais 8, 11. Ou seja, para o primeiro passo, teremos o produto de dois fatores, 4,531 vezes um número, que é um número 1 seguido de 11 zeros. 3, 6, 9 e 2, 11 zeros. Para o terceiro passo, é converter este segundo fator numa potência de base 10. Como nós temos aqui 11 zeros, significa então que teremos 4,531 vezes 10 levantado a 11. 11, o número de zeros. 2, 5, 8 e 3, 11. Neste caso, já temos o terceiro passo. Para obtermos o segundo, isto é, um produto de dois fatores em que o segundo fator não é uma potência de base 10, mas é equivalente a ela. Como nós temos aqui 10 levantado a menos 5, 10 levantado a menos 5 é um número decimal que tem 5 casas decimais. Então, o segundo passo será 1,412 vezes 0,00001, isto é, um número com 5 casas decimais, 3 e 2, 5. Para o primeiro passo, é fazer a multiplicação destes dois números. Temos um número decimal com 3 casas decimais e um número decimal com 5 casas decimais. Portanto, vamos obter um número decimal com 8 casas decimais. Cá está 3 e 3, 6 e 2, 8. Vamos ao seguinte. Temos um número maior que 1, neste caso 345.120. Neste caso temos 345.120, ou seja, será 34.512 vezes 10. 10 porquê? Porque temos apenas um zero. Agora vamos transformar o primeiro fator desta multiplicação num número que deverá ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Significa que a nossa vírgula deverá estar posicionada aqui a seguir ao 3. Teremos então 3,4512. Ou seja, 3,4512 vezes 10 à quarta é igual exatamente ao nosso número 34.512. Agora vamos juntar estas duas potências de base 10. Teremos então 10 elevado a 4 vezes 10 elevado a 1, será 10 elevado a 5. Ou seja, 3,4512 vezes 5 zeros aqui, 100.000, não é? Teremos então o segundo passo da nossa conversão. O terceiro passo é transformar o nosso segundo fator numa potência de base 10. 100.000 tem 5 zeros, teremos então 3,4512 vezes 10 à quinta. Neste já temos um produto de dois fatores, em que o primeiro fator é um número maior ou igual a 1 e menor que 10, e o segundo fator é o 1 seguido, neste caso, de 6 zeros. O que nós temos que fazer para obtermos o terceiro passo, ou a terceira etapa, é transformar este número numa potência de base 10.
como este número tem 6 zeros, significa então que é igual a 10 à sexta. Teremos então 1,097 vezes 10 à sexta. O primeiro passo é fazer a multiplicação entre 1,097 e 1 milhão. Isto é um número, seguido de 6 zeros. Para posicionarmos a vírgula a seguir ao 7, significa que nós temos que multiplicar por 1000. Então significa que tiramos 3 zeros aqui ao segundo fator e obtemos 1097 vezes 1000. Tínhamos 6 zeros, como multiplicamos por 1000, significa que desaparecem aqui estes 3 zeros, ficamos só com 3, 1000. Então 1097 vezes 1000 dá 1.097.000. Resolvido estas diversas alíneas, vamos tentar definir aqui uma metodologia que nós devemos utilizar a partir de agora para escrever números excessivamente grandes ou excessivamente pequenos na forma de notação científica. Vamos começar pelos números excessivamente grandes. Se nós tivermos um número n com determinados algarismos diferentes de zero, seguidos de zeros, como é que nós escrevemos este número excessivamente grande na forma de notação científica? Nós temos que procurar transformar este número numa multiplicação de dois fatores, em que o primeiro fator é um número maior ou igual a 1 e menor do que 10, e o segundo fator é uma potência de base 10. Então, neste caso, teremos que posicionar a nossa vírgula a seguir ao primeiro algarismo e multiplicar por um número que será um seguido de k zeros, sendo certo que a multiplicação destes dois números tem que dar o nosso número de partida. Então, a escrita na forma de notação científica é o primeiro fator, que é um número maior ou igual a 1 e menor do que 10, vezes uma potência de base 10, expoente k, em que k corresponde ao número de zeros que fazem parte do nosso número de partida. Se, pelo contrário, o número for excessivamente pequeno, o nosso número será do tipo 0,0 seguido de determinadas quantidades de zeros e de determinados algarismos diferentes de zero. Então, neste caso, o que é que nós temos que fazer? Temos que transformar este número num produto de dois fatores, em que o primeiro fator é um número maior ou igual a 1 e menor do que 10, e o segundo fator vai ser um número decimal inferior à unidade, com tantas casas decimais quantas as necessárias, de modo que o produto destes dois números seja igual ao nosso número de partida. Então, basta-nos transformar este segundo fator numa potência de base 10 expoente negativo. Negativo porquê? Porque nós temos um número inferior à unidade e maior do que 0. Teremos então o nosso primeiro fator, maior ou igual a 1 e menor do que 10, vezes 10 levantado em menos k, sendo que k corresponde ao número de casas decimais deste segundo fator. Portanto, está aqui resumido as duas maneiras de nós transformarmos números excessivamente grandes ou excessivamente pequenos e escrevê-los na forma de notação científica.